É com alegria que estamos iniciando esse encontro desde ontem na Trilha da Cura, celebrando os 10 anos de eternidade do Padre Léo. Buscai as coisas do alto. O alto é a nossa meta. Mas ontem também o bispo aqui de Lorena, Dom João, nos dizia que precisamos também, quando o Padre Lúcio falava que temos os pés no chão, fincados na terra, ele também dizia e falava de Filipenses 2, que temos que também estar embaixo, nos aniquilar, nos humilhar, como Jesus. E olhando para a pessoa de Jesus, também lembrava do Padre Léo, que vocês todos sabem, também se aniquilou, deu tudo de si para que outros também tivessem vida, não por mérito dele, mas dom e graça de Deus, ação do Espírito Santo, que no coração dele suscitou a comunidade Betânia, a casa dos amigos de Jesus, a casa de Marta, Maria e Lázaro. E por que Marta primeiro? Porque Marta era a dona da casa, por isso que sempre se fala de Marta, Maria e Lázaro. Por isso a preocupação dela com os afazeres, porque ela era a dona, a irmã mais velha. E com certeza, esse é o carisma de Betânia, que Deus plantou no coração do Padre Léo, de sermos Marta, Maria e Lázaro. Essa é a vocação de Betânia, essa é a vocação de você que veio conosco e de você também que nos assiste pela TV Canção Nova. E para essa pregação, falando desse tema, buscai as coisas do alto, para mim é muito cara a frase do Padre Léo, que ele sempre falava, mas que hoje também está do lado do túmulo dele. A presença física é a mais pobre das presenças. E meditando sobre essa frase que me marca muito, Deus me inspirou depois de outros textos que eu tinha encontrado, mas não era ainda o texto que me acalmava o coração. Então o Senhor me deu o texto de Lucas 24, dos discípulos de Emaús. E é esse texto que eu vou ler e que nós iremos meditar. Naquele mesmo dia, Lucas 24, do 13 até o 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito,
A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo os que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu à vista deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. Estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos amigos, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Celebrando esses 10 anos de eternidade do Padre Léo, o meu coração, e tenho certeza o coração daqueles que conheceram o Padre Léo e que permanecem até hoje, é porque também os seus corações arderam e ainda ardem. Aqueles que enfraqueceram ficaram pelo caminho. Aqueles que não fizeram a experiência, por vários motivos, nos deixaram consagrados, benfeitores, amigos. Pela tristeza, que com certeza se abateu, ou pela insegurança, que se abateu pela perda do Padre Léo. Olhando para a vida do Padre Léo e esse ardor no coração, e como eu dizia da frase que até está estampada nas nossas camisetas desse encontro, a presença física é a mais pobre das presenças. Padre Léo sempre repetia essa frase, e eu escrevi no artigo da revista uns 3 meses atrás, que se tratando do Padre Léo não é tão fácil dizer que a presença física é a mais pobre das presenças. Porque a presença do Padre Léo sempre foi uma presença que enchia o nosso coração de alegria. Uma presença que nos dava coragem, força, um homem que tinha e sempre nos apontava o caminho, que nos dava as respostas que nós necessitávamos, que era a nossa segurança. Mas o Padre Léo, pelos seus trabalhos, por tudo aquilo que ele tinha que fazer, nem sempre ele podia estar presente. E algo que eu vinha pensando sobre isso é meu, não foi dele, mas eu pensava, essa frase era tão forte, por quê? Porque mesmo o Padre Léo, muitas vezes, querendo estar em Betânia, ele tinha que estar fora pregando nos finais de semana, estar aqui na Canção Nova muitas vezes, os finais de semana que ele tinha que estar pregando, ou que ele estava escrevendo os seus livros. E quando ele estava longe, essa era a certeza que eu tenho: eu não estou aí em corpo, mas vocês estão dentro do meu coração, eu estou aí com vocês. E olhando para tudo isso, para a vivência de Betânia, para essa caminhada, para esses 10 anos da comunidade de Betânia com o Padre Léo na eternidade, o nosso coração sempre arde, porque o Jones já nos falou hoje, e algo que a gente sempre diz, né, que o Padre Léo está vivo
dentro de cada um de nós? E vocês também sentem isso? E quantos que conheceram o Padre Léo depois da eternidade, que vem a Betânia, ou vem a Canção Nova, que querem conhecer o Padre Léo, ver aonde ele está? Porque ele continua vivo. E eu costumo sempre dizer, falando da casa-mãe, São João Batista, quer conhecer o Padre Léo, caminhe em Betânia. É por isso que nós temos muitos caminhos, temos os jardins, os nossos bosques. Quer conhecer o Padre Léo, caminhe, porque não tem um lugar em Betânia que o Padre Léo não pisou, não caminhou, não pôs a sua mão. Não tem um lugar em Betânia, falando de São João Batista, que ele não tenha passado, que ele não tenha conhecido. Porque o Padre Léo fazia, ele vibrava, ele conhecia cada canto da comunidade. Eu quero pisar onde o Padre Léo pisou, então vá em São João Batista, e quando você entrar no recanto de São João, você estará pisando. Caminhe nas trilhas, nas divisas do nosso terreno, que são 400 mil metros de terra. Caminhe pelas divisas. Padre Léo passou por lá também, gostava de caminhar. Sempre quando ele chegava em casa com os cachorros, ia pelos caminhos, pelas trilhas, pelo meio do mato. O caminho na trilha da cura, a nossa trilha, que foi o Padre Léo, que fez tudo sozinho, e isso foi testemunho ocular, porque quando ele chegava, ele já tinha a foice com ele ia roçar aquela trilha, eu estava lá sempre com ele. O Monte Tabor, um lugar tão especial, que ele mesmo construiu aquelas taipas que estão lá, onde o Padre Jonas rezou, até a gente postou esse vídeo no Facebook, quando ele esteve lá no dia 4, eu levei ele até no Monte Tabor, tem um altar mesmo feito pelo Padre Léo, e o Padre Jonas rezou naquele altar, rezou pela Canção Nova, rezou pela comunidade de Betânia. O Padre Léo está muito vibrante. O Padre Léo sempre fala. O Padre Léo que mantém esse ardor vivo. Não por ele, mas porque o Padre Léo, ele vibrava por Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, isso precisa também estar dentro de cada um de nós. Deus é o Deus do impossível. O nosso coração também precisa arder de amor por Jesus. O nosso coração precisa ser inflamado. O nosso coração precisa ser sempre mais incendiado pelo amor, pela graça de Deus. Senão nós acabamos parando na metade do caminho. Senão acabamos nós desistindo dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Nós precisamos permitir que o nosso coração arda, porque falamos da obra Comunidade Betânia, mas queremos falar também da obra que é a sua casa, que é a sua família, que são os seus irmãos, que são os seus filhos. O nosso coração como família precisa arder. Nós não podemos desistir. O nosso coração precisa vibrar. Porque Jesus conta conosco. Porque Jesus caminha conosco. Como caminhou com os discípulos de Emaús, que pela perda do Mestre estavam tristes. Pela perda do Mestre, perderam o chão. Pela perda do Mestre, estavam voltando para as suas casas. E uma dor tão profunda no coração desses dois, ou desse casal, na volta, que não conseguiram perceber que era Jesus que estava caminhando com eles. Queridos amigos, Jesus caminha conosco. Jesus está do nosso lado. O nosso Deus é um Deus que caminha, que vai ao encontro de cada um de nós. Jesus vai ao nosso encontro diante das nossas dores, diante de nossas dificuldades. Podemos estar hoje como aqueles dois, tristes, abatidos, desanimados,
sem enxergar perspectiva de futuro, de cabeça baixa, mas precisamos acreditar. Precisamos permitir que a palavra de Deus, que a força de Deus, vá sempre invadindo, renovando, incendiando o nosso coração. Precisamos meditar a palavra de Deus, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo sem enxergar perspectivas. Porque todos nós vivemos esses momentos de dor, todos nós vivemos esses momentos de lutas, de tristezas, de angústias, de desânimo. Mas Deus caminha conosco. Jesus está ao nosso lado. Nós não podemos desistir. Jesus caminha com os dois e vai conversando, e eles nem foram percebendo que Jesus estava com eles, porque a dor era muito profunda. O coração deles estava fechado, porque imagina, todo o sonho de restauração de Israel, como eles diziam, da libertação, da opressão, tudo desaba para esses dois. E eles voltam tristes. Jesus caminha. Jesus quer estar com cada um de nós. Por isso precisamos ter essa força, essa coragem de ter o nosso coração ardendo. Nossos consagrados, aqueles que estão vivendo essa experiência agora, os nossos vocacionados, com certeza, estão vivendo essa experiência desse ardor. Quantas famílias que estão sendo curadas, restauradas pelas pregações do Padre Léo, porque sentem esse ardor no seu coração, essa alegria de viver. Tudo aquilo que nós vivemos na comunidade Betânia, tudo aquilo que nós somos e que temos, foi o Padre Léo que nos ensinou. Foi o Padre Léo que nos mostrou, que nos ensinou como viver, como fazer. Muitas vezes chegamos em Betânia e olhamos para aquela beleza que nós temos, por tudo aquilo que nós fazemos, pelas nossas casas, pelas nossas construções, e podemos perceber Deus nos falando, porque queremos dar sempre o melhor para os nossos filhos, porque tudo nos fala, os caminhos que nós fazemos, os nossos jardins, tem o rosto, tem a estampa do Padre Léo. Por isso, em cada recanto nosso, nós procuramos reproduzir o que lá nós começamos. Não é porque não somos melhores do que ninguém, mas temos o nosso estilo, o nosso jeito de viver, a nossa maneira de ser, porque as coisas precisam nos falar. As coisas falam para cada um de nós. Os nossos animais, na restauração dos nossos filhos, os nossos cachorros, nossos passarinhos, tudo isso fala de restauração, fala de Deus para cada um de nós, porque esse era o desejo do Padre Léo, para que ao chegarmos em Betânia, tivéssemos a nossa vida restaurada, transformada, a nossa vida em Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, celebrando esses 10 anos de eternidade do Padre Léo, nós precisamos permitir que a graça, que o amor misericordioso de Deus invada o coração de cada um de nós. Por isso, deixemos de lado as nossas dores, as tristezas. Nada em Deus é perdido. Nós não estamos, as nossas situações que estamos vivendo difíceis, há solução. Precisamos acreditar, precisamos pedir essa graça para que Jesus caminhe conosco, para que Jesus ande conosco, para que Jesus esteja conosco, porque nós hoje também somos convidados a sermos sinais
da graça de Deus, somos convidados a sermos sinais da bênção e da força de Deus. Jesus conta com cada um de nós para que tenhamos esse coração Betânia, esse coração que arde, esse coração que inflama de amor. Somos convidados a sermos sinais da graça de Deus em nossa casa. Somos convidados a ser sinais da graça de Deus em nosso trabalho, com as pessoas com quem nós convivemos no nosso dia a dia. Precisamos pedir e permitir que o amor de Deus vá fecundando em cada um de nós. Precisamos permitir que a graça de Deus vá restaurando a cada um de nós. Jesus, é interessante perceber, Jesus foi ao encontro daqueles dois. Jesus sentiu a dor daqueles dois. Essa passagem é interessante, mas eram dois que estavam voltando. Jesus fez questão de caminhar com eles. Jesus fez questão de entrar até na casa deles. Jesus fez questão de sentar à mesa com eles. Como o discípulo falou: fica conosco, Senhor, entra em nossa casa. Jesus faz questão. Jesus vê a dor de cada um de nós. Jesus sabe o quanto que nós somos importantes. Cada um de nós é importante. Cada um de nós tem uma missão. Nós não estamos aqui por um acaso. Especialmente vocês que vieram com as caravanas, que são nossos amigos, benfeitores, que caminham conosco. Vocês também têm essa missão. Jesus os trouxe aqui. Alguns que vieram pela primeira vez, Jesus chamou a cada um de vocês aqui. Ninguém veio aqui por um acaso. Ninguém deixou a sua casa pelo acaso da vida. Deus foi lá, como foi atrás desse casal que voltava desanimado para a vida. Jesus foi. Jesus pregou para eles. Jesus fez relembrar tantas coisas. Jesus foi relembrando as Escrituras. Jesus foi relembrando as experiências que foram vividas. Jesus foi retomando a vida com eles. Mas calma, não é bem assim. O que está acontecendo? E Jesus foi falando. E na hora, eles não perceberam. No momento era mais um forasteiro e até um bem desinformado que não sabia o que tinha acontecido. Mas Jesus caminhou, e eram 12 quilômetros, não era pouco. Caminhou 12 quilômetros com eles. Entrou na casa deles, ceou com eles, deu a bênção, e Jesus desapareceu. Jesus não saiu, Jesus entrou dentro deles. E aí o coração deles ardeu de alegria. O coração deles reinflamou. O coração deles se acendeu. O coração deles lembrou de tudo aquilo que eles tinham vivido. E a chama do amor se acendeu. Em cada Eucaristia, na missa, quando participamos da Santa Missa, a palavra nos é proclamada, é anunciada, nos é explicada, e na comunhão fecha. Nos alimentamos da palavra que foi dita. Nos alimentamos da palavra que é a Eucaristia, porque é o Verbo, a palavra que se fez carne, que habitou. Estamos no tempo de Quaresma, estamos vivendo, meditando esse tempo de penitência. Vamos viver a entrega, a paixão, a morte de Jesus no domingo, a ressurreição. A quinta-feira santa, a instituição da Eucaristia, quando Jesus se dá. E Jesus repetiu esse gesto aos discípulos de Emaús. Por isso, a Eucaristia é esse encontro dos irmãos. Nós até falávamos ontem, vindo para cá no ônibus, não é? Falando da Santa Missa, do encontro, porque justamente a Santa Missa, o encontro, não é apenas o encontro com a palavra e com a Eucaristia,
é o encontro com os irmãos. Jesus não nos chamou para vivermos em comunidade, e muitas vezes nós temos esse, entre aspas, esse costume, essa correria, porque na pressa de sairmos e ir passear, ir para outro lugar, entramos na igreja, chegamos em cima da hora e terminou a missa, a gente põe a bunda no carro e vai para casa, e não encontrou o irmão. A Eucaristia não tem um sentido se eu também não vou lá para encontrar os meus irmãos. Nós vamos à missa para encontrar as pessoas também. Antigamente era assim, não era? As pessoas chegavam antes, meia hora antes, batiam um papo, ficavam lá fora da igreja, conversando, se encontrando, batendo um papo, terminava a missa, se reuniam para tomar um cafezinho no salão da igreja, para conversar, para falar da vida, falar daquilo que aconteceu, a experiência que foi vivida. Só que muitas vezes a nossa missa vira um eu vou comungar, eu vou ouvir a palavra de Deus e vou para casa. Muitas vezes não olhamos para a pessoa que está do nosso lado, não cumprimentamos. A missa precisa ser esse encontro, porque senão ela acaba ficando muito fria, eu não comungo a pessoa que está do meu lado, porque eu nem converso, eu não vi ela a semana inteira, eu não pergunto como ela está, porque a missa também tem esse intuito de eu oferecer a minha dor, de eu também rezar pelo meu irmão que está do meu lado, por aquela pessoa que veio rezar, por aquela pessoa que está ali também pedindo. A missa é encontro. Jesus chamou os 12 primeiros, porque não foram só 12, 72 e muito mais, mas chamou os 12 para quê? Para iniciar a missão, para estarem próximos, para poder conversar, para ele poder catequizar, mas para criar laços, porque depois, com a ressurreição, com a vinda do Espírito Santo, os discípulos tinham que sair, mas tinham que ter uma amizade sólida também, tinham que ter uma amizade solidificada também, precisavam conviver um com o outro, aceitar as limitações um do outro, um ficava bravo com o outro, né? Tem a passagem quando a mãe dos dois irmãos vai pedir para que um sente à direita, outro à esquerda, todos ficaram bravos com os dois. O que é que essa mulher vem aqui pedir favor? Não é? Tinham as limitações e Jesus sabia muito bem disso, mas nós sabemos também que Jesus não olhava os defeitos, Jesus nunca olhou os defeitos e as fraquezas das pessoas. Jesus olhava aquilo que a pessoa podia ser, aquilo que a pessoa poderia ser se abrisse. Uma vez o Padre Léo me falou, bem no início, a gente conversando e falando de tantas coisas, uma vez ele me falou assim para mim: Ideraldo, se fosse pelas pessoas que vieram no meu ouvido, você não estaria aqui hoje em Betânia, não é? Ele me disse, a gente estava conversando, não sei sobre o que, e ele falava sobre isso. Se fosse pelas pessoas, né, porque a gente convivia junto no grupo Davi, né, o Padre Léo sempre presente com a gente, na nossa adolescência, na juventude, e eu tinha 24 anos, não, 26, quando ele foi para 96, 26, mas já estávamos juntos antes, então tem aquela vivência, né, todo mundo, ele falou uma vez para mim, se fosse pelas pessoas, você, quem sabe, não estaria aqui hoje. E Padre Léo era assim, ele sempre, a esse exemplo do ardor do coração de Jesus, ele sempre dizia, e olhava sempre aquilo que a pessoa poderia ser, se ela se entregasse, até porque quem sabe, quem leu a biografia dele, a gente pode perceber, né, o quanto que ele também vivia isso, dos testemunhos dele, sabendo que era a graça de Deus que fazia viver e ter a intensidade que ele tinha, não era dele, porque ele também uma coisa que ele falava, e quando ele pregava, ele não estava pregando para as pessoas, ele estava pregando para ele mesmo, e é isso que nós precisamos ver, e é isso que Jesus vê em cada um de nós, porque todos nós somos escolhidos. Agora as coisas não dão certo quando nós queremos nos comparar, aí vem a frustração, e vem a frustração de Deus também, porque eu quero ser como outra pessoa,
Eu quero fazer aquilo que outra pessoa faz. E Deus não acaba fazendo comigo aquilo que Ele queria fazer, porque nós bloqueamos a ação de Deus. Somos esses discípulos de Emaús, hoje aqui também, vivendo esse buscar as coisas do alto, relembrando a eternidade, relembrando a vida do Padre Léo. Também somos esses discípulos, e que Jesus nos chama e nos chamou porque acredita em cada um de nós. Por isso, nós temos que ser nós mesmos. Nós não devemos e não podemos ser os outros, porque senão nós quebramos o plano de Deus. Porque se Deus me chamou e Deus chamou você, é porque Ele precisa de você para isso, porque Ele tem um plano. E quando eu quero ser o outro, o plano se quebra, porque Ele me escolheu com meus dons e com minhas dificuldades, com as minhas limitações, com os meus erros. Por isso, amigos e amigas de Betânia que estão aqui, você que está em casa, nossos consagrados filhos que estão nos vendo agora também, Deus nos chamou do jeito que nós somos. Não devemos ser os outros. Assumamos a nossa história, assumamos as nossas qualidades, os nossos talentos, assumamos as nossas limitações e caminhemos sempre na perfeição. Caminhemos sempre nesse desejo de querer ser melhor do jeito que eu sou. Eu nunca devo querer ser os outros. Eu preciso ser eu mesmo. Eu preciso assumir a minha história. Eu preciso assumir as minhas fraquezas. Eu preciso assumir as minhas limitações. Eu preciso assumir eu mesmo. Porque foi assim que foi aquilo que Jesus fez. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. É por isso que Ele caminha com esse casal. É por isso que Jesus caminha com esses dois. É por isso que Jesus caminha com a comunidade Betânia. É por isso que nesses 10 anos, a força da graça de Deus, essa presença do Padre Léo, vem inflamando o coração de cada um de nós. E nesse inflamar, né, o Padre Vicente e o Padre Lúcio, que conviveram com o Padre Léo no colégio, já conhecia o Padre Vicente e o Padre Lúcio como seminaristas. Lá, Deus já tocou no coração deles. E a palavra do Padre Léo foi e a experiência deles também com o Padre Léo ardeu tanto no coração, que no ano que o Padre Léo ficou doente, Deus chamou o Padre Vicente, porque essa presença do Léo, essa presença de Jesus no Padre Léo ardeu no coração dele. Depois esse ardor também no coração do Padre Lúcio também. Desde lá, quer dizer, ao longo do caminho, tudo aquilo que foi vivenciado, Deus foi tocando. E com certeza o coração deles ardeu. E é por isso que eles também estão em Betânia, porque já viviam Betânia lá no Colégio São Luís, quando seminaristas também. Ardeu o coração de tudo aquilo, quem sabe, que se viveu com o Padre Léo, no tempo da Banda Vida, no tempo das missas do Colégio São Luís, a Isolete que está aqui, nossa grande amiga e benfeitora, desde o tempo da capela do Colégio São Luís, até hoje essa mulher faz muito pela comunidade Betânia, porque o seu coração arde. E o Padre Léo morreu, ela podia ter pensado assim como tantos outros, o Padre Léo morreu, acabou, porque eu estava interessado na explicação do Padre Léo, era no Padre Léo, mas não foi, foi Jesus, porque a experiência ultrapassou. Se a nossa experiência não ultrapassar as pessoas, somos um bando de fingidos. Se a nossa experiência está por causa das pessoas, vamos ficar pelo caminho. Se a nossa experiência se embasar em alguém, nós vamos deixar de viver Betânia, vamos deixar da igreja, porque a nossa segurança acaba sendo das pessoas e não Jesus. Nós precisamos ultrapassar isso. Os discípulos voltaram por quê? Pela situação que viviam, até porque não entenderam tudo. Os discípulos só foram entender em Pentecostes tudo aquilo que Jesus tinha falado.
Como os discípulos e a moça entenderam na fração do pão e foram lembrando, porque a segurança deles até ali era Jesus. Porque os discípulos ficaram com medo quando Jesus morreu, porque a segurança era um homem, mas os discípulos conseguiram ultrapassar o homem em carne e osso. Deram esse passo a mais. Nós precisamos ultrapassar também. Nós precisamos dar esse passo a mais. As pessoas que nos falam, que estão conosco, elas precisam e nos levam para Jesus. Nos levam a Jesus. Por isso, nós também precisamos perceber quais são as nossas motivações. O que me motiva? O que me motiva a viver? O que me motiva a ir à igreja? O que me motiva a estar na pastoral? O que me motiva a trabalhar pelos outros? O que me motiva a estar numa ação social? O que me motiva a estar na comunidade de Betânia, ser um amigo de Betânia? O que me motiva a ser um benfeitor na Canção Nova? O que me motiva a todo mês dar a minha contribuição? Será que são as pessoas? As pessoas passam? As pessoas se vão? Irmãos e irmãs, nós precisamos ultrapassar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos dar um passo além. Aí sim, nós seremos livres para servir. Nós teremos a liberdade para servir, a alegria no servir, a disposição do servir, porque não são as pessoas, porque não é aquela pessoa que me chama a atenção, mas é aquilo que ela falou, mas é a obra, é aquela motivação daquela pessoa que necessita, porque senão nós corremos sempre o risco de algo, de uma posição de destaque, porque eu preciso aparecer, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Nós precisamos trabalhar no silêncio, nós precisamos, lembrando Dom João ontem, nós precisamos, a modelo de Jesus, se aniquilar, porque é disso que as pessoas hoje precisam, que nós estejamos nos abaixando para recolher as suas misérias, e cada um somos chamados a isso. Temos misérias, todos nós temos fraquezas, mas quando Deus nos chama, quando Deus nos convida, quando Deus nos impulsiona, é porque Ele quer que eu também ajude as pessoas. Não devemos olhar para os nossos pecados, não devemos olhar para os nossos erros, não podemos dar peso para o negativo que há em nós. Todos os dias a nossa motivação ao acordar tem que ser: Senhor, que eu seja melhor, que o meu coração possa arder por Ti, Jesus, que o meu coração possa ser um coração inflamado, porque hoje eu preciso ser melhor, hoje eu preciso ser diferente, hoje eu quero dar um passo a mais, Jesus. Hoje eu quero, Jesus, corrigir esse meu defeito que eu tenho há tanto tempo, que eu estou lutando. Cada um de nós precisa se examinar. Nós precisamos olhar para nós e perceber que o defeito não está na outra pessoa, está em mim, que meu olhar é um olhar distorcido para outra pessoa, que eu que quero que a pessoa seja igual aos meus moldes, eu quero que a pessoa pense como eu quero que a pessoa aja dessa maneira, eu quero que a pessoa seja assim, e é por isso que nós muitas vezes não simpatizamos com as pessoas, é por isso que muitas vezes nós não permitimos que a graça de Deus mude o coração daquela pessoa, porque eu vou colocando barreiras. O nosso olhar tem que ser sempre como o olhar de Jesus, um olhar de misericórdia, um olhar de amor, e assumirmos esse compromisso. Cada um de nós somos, e temos que assumir, somos discípulos e missionários.
Cada um de nós precisa ser Jesus para o outro. Não espere pelo padre, não espere pelo seu coordenador do seu grupo, da sua pastoral. Não espere por alguém que venha socorrer aquela pessoa. Se você sabe que ela precisa, vá você socorrer. Se você sabe que ela precisa, vá você ao encontro dela. Fale de Jesus. Seja uma presença amiga. Isso é muito importante e que muitas vezes nós esquecemos disso. De ser presença. Nós precisamos ser mais do que falar. Nós precisamos deixar transparecer. Nós precisamos deixar que o nosso corpo fale, que os nossos gestos falem para os outros. É como eu dizia de Betânia, quando eu olho, a gente olha para Betânia, você tem que pensar, é o rosto do Padre Léo, que jardim bonito. A esses animais, né, nossas aves de raça que temos lá em São João, é o Padre Léo, nesse sentido dizer que ele escolheu dessa maneira, as galinhas de raça, porque cada um tem uma pena única, cada uma é única, e nós somos únicos também. Os caminhos, as trilhas que nós temos, precisam falar, e é por isso que eu também preciso falar dessa mesma maneira, que o caminho que eu estou trilhando, as pessoas que possam ver o caminho que eu estou trilhando e perceber, aquela pessoa está trilhando o caminho de Jesus. Porque falar, nós sabemos que é muito fácil. Com a fala enganar, iludir, trapacear, é muito fácil. Agora ser. E hoje o mundo precisa de pessoas que sejam. Até porque que falam, nós já temos muitas pessoas que falam. É só nós olharmos o Facebook, olha no YouTube, a gente falando e pregando e dando maneiras e formas. E nós acabamos o quê? Querendo, eu tenho que falar igual, eu tenho que fazer igual. Então eu já vou criar um canal no YouTube para mim também para falar. Eu já vou colocar, no Facebook agora ao vivo vou falar também. E ser. Alguém já filmou? A gente já viu alguma filmagem? Eu não vi ainda, porque muitas vezes não paro para ficar vendo muito, né, meu tempo para isso. Mas a gente será que alguém já se filmou fazendo, sem falar, não é? A gente conseguir ver os gestos das pessoas, como um cinema mudo. Nós deveríamos, quem sabe, nos filmar, não é? E fazer uma retrospectiva no final do dia, como se fosse ver um vídeo. Como foi o meu dia hoje? E deixar passar esse filme no silêncio. Ou alguém com uma câmera escondida nos filmando, sem falar, só filmando o nosso dia. Ao levantarmos, o nosso café, o nosso trabalho, a nossa convivência. O que essas imagens iriam dizer? Aquilo que nós fazemos sozinhos, não é? E se fosse passado à noite no Facebook, assistam todos que vai estar lá. O que essa imagem iria dizer? O que o meu gesto, as minhas expressões iriam deixar de mensagem no final do dia? O que será? Nós precisamos nos perguntar por isso, porque a comunicação ela vem crescendo e não é tudo muito fácil, a notícia na hora, é tudo no momento, então todo mundo quer aparecer de tudo quanto é jeito, não é? Os youtubers, não é? Todo mundo quer aparecer, fazendo todo mundo rir, imitando os outros, fazendo graça, mas isso não enche a vida de ninguém. Ajuda, mas passa, porque nós precisamos ser. Esse tem que ser o nosso compromisso. Que o meu coração seja Betânia, que a minha casa seja Betânia, lugar de amizade profunda e verdadeira. Eu tenho um programa de rádio, né, sempre gravado, e no final, como eu não ia rezar o terço de Betânia inteiro, eu resumi os mistérios, né, de Betânia, eu sempre faço no finalzinho do meu programa. Então, justamente resumindo, pedindo ao Espírito Santo
para que eu acolha, para que a minha casa seja Betânia, que o meu coração seja Betânia, que como Marta me coloque ao serviço dos outros, que como Maria eu abra o meu coração e seja aos pés de Jesus, que eu tenha meus relacionamentos restaurados, curados, libertos, e que o Senhor vá nos tirando sempre do sepulcro do vício, do pecado e da doença, e tantas coisas que nós carregamos. É isso que nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, porque quem sabe as pessoas estão saturadas de verem as pessoas falar, saturadas de conversa. As pessoas precisam ler o Evangelho da nossa vida, as pessoas precisam ver em nós, até porque Jesus também, nós não vemos nos Evangelhos o grande pregador Jesus, a pregação de tal dia, no dia tal, a outra pregação de Jesus, tal dia. Nenhum evangelista escreve a pregação daquela do tal dia, a do outro dia Jesus sentou e pregou também. Claro que fala, nós temos o sermão, as pregações, mas o foco não é esse. Os evangelhos não são os livros das pregações de Jesus, não são o livro das palestras de Jesus, não são. Os evangelhos são o quê? O livro da vida de Jesus, das atitudes de Jesus, da presença de Jesus, da ação de Jesus, do compromisso de Jesus, do toque de Jesus, do acolhimento de Jesus, do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, da ternura de Jesus, da paciência de Jesus. Jesus foi muito paciente com os 12. E tantas outras qualidades e tudo aquilo que Jesus fazia. Os evangelhos falam da vida, fala até muitas vezes do jeito que Jesus falava quando aquela hemorroísta toca nele e fala: quem me tocou? O Padre Léo dizia aqui, né? Jesus faz até uma piada em relação a isso, né? O Padre Léo ironiza quando fala disso, como tanta gente esbarrou, ele vai perguntar quem tocou nele. Essa sensibilidade de Jesus pelas pessoas, é isso que o Evangelho nos fala, e é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos viver o carisma de Marta, viver o carisma de Lázaro, viver o carisma, a vivência de Maria, de nos colocarmos sempre à disposição das pessoas, de sempre estarmos aos pés de Jesus, e também de abraçar, de sentir o amor misericordioso, sentir o amor bondoso de Deus, sentir o quanto que Deus nos ama, sentir o quanto as pessoas nos amam, e também de nos sentirmos amados. É importante também isso. Como nós iremos amar as pessoas se muitas vezes, aquilo que eu dizia, quando a gente quer se comparar, nós não nos amamos? Nós precisamos nos amar, nós precisamos nos aceitar, nos amarmos como nós somos. Nós temos que estar resolvidos conosco mesmos. Por isso esse processo de cura interior em nós. Senhor, me cura, Senhor, me restaura, Senhor, me liberta, porque eu quero servir mais, porque eu quero servir melhor. Senhor, vem, faz arder em meu coração aquele primeiro amor. Quem sabe você agora que nos assiste e que tem uma caminhada na comunidade, na igreja, e largou, deixou, permita que a graça de Deus, esse ardor do coração de Jesus, nós que estamos aqui, quem sabe a nossa vivência em nossa comunidade de fé, na nossa paróquia, não é uma vivência autêntica, comprometida. Muitas vezes somos meia boca, não somos fiéis nas missas, nos compromissos em nossa paróquia, nos compromissos em nossa comunidade, no compromisso no nosso bairro com os nossos vizinhos. Quem sabe somos cristãos, católicos, sem muito compromisso. Assumir esse compromisso
com as pessoas, assumir esse compromisso com Deus, assumir essa vivência autêntica, pedir ao Senhor que molde, pedir ao Senhor, o Senhor que transforme o coração de cada um de nós, pedindo ao Senhor que dê sentido. Se a nossa vida está sem sentido, não sabemos por que estamos fazendo as coisas, ou o que estamos fazendo, pedir ao Senhor, dá-me, Senhor, o sentido, que o meu coração possa arder como ardeu o coração dos discípulos, e é por isso que eles voltaram. É interessante perceber que no final do dia, eles convidaram aquele forasteiro para entrar, porque era noite, não queriam que ele andasse pelo caminho, e podia ser assaltado. Vai dormir aonde esse homem? Na madrugada, onde ele vai? Vai caminhar? Vai que alguém rouba ele. E o que o Evangelho nos diz, assim que eles perceberam que era o Senhor, eles fizeram o quê? Voltaram. E que hora que eles voltaram? À noite. Andaram 12 quilômetros no escuro. E eu pensava e meditava sobre isso. Cadê o medo? Olha que interessante. Eles vinham durante o dia caminhando de cabeça baixa. Claro, uma dor profunda, porque essa dor deles não era simplesmente uma dor, uma angústia, era algo muito profundo. O mestre tinha sido morto, e morto de cruz, humilhação pura. Os discípulos estavam com a cabeça no chão, arrasados. Vinham caminhando e conversando durante o dia, com medo, com uma escuridão interior, não a escuridão do dia. A luz do dia iluminava, a escuridão era interior. E quando eles percebem que era o Senhor, ardeu o coração, o Espírito Santo iluminou, e agora a luz estava onde? Dentro do coração deles. E eles tiveram a coragem de quê? De enfrentar os 12 quilômetros de volta no escuro. Não tinha lanterna, com tochas, não sei, não fala que eles voltaram. Eles voltaram 12 quilômetros no escuro. E por que não tiveram medo? Por que não estavam de cabisbaixo? Por que não ficaram com medo de ser assaltados da escuridão? Porque a luz foi o inverso. A luz estava dentro deles, o ardor estava dentro deles, o amor, a graça. Jesus que estava ali não foi embora, ele entrou no coração deles. Eu li um livro agora de Carlos Mester, fala de uma experiência de Tiago. Carlos Mester, ele coloca essa pessoa como Tiago, e ele caminha, então ele vai contando todo o Evangelho, a vida de Jesus, como esse jovem, ele vai interagindo com quem vai lendo o livro, e ele vai contando essa história. E aí na passagem dos discípulos de Emaús, ele fala justamente disso, a experiência dos discípulos, quando chegaram diante de Pedro, dos outros discípulos que estavam lá. Jesus não sumiu, ele veio para dentro de cada um de nós. O livro é Só Deus é Bom, Memórias de um Jovem Rico, de Carlos Mester. Muito bom esse livro. E essa experiência deles, Jesus não saiu pela porta, Jesus desapareceu, entrou dentro deles. É por isso que eles tiveram a coragem de voltar na escuridão, 12 quilômetros, cheios de alegria. Isso quer dizer o quê? Que o medo foi embora, que a incerteza foi embora, que a tristeza foi embora, ou eles também enfrentaram os próprios medos. Eles enfrentaram os próprios medos pela experiência que eles viveram. Tiveram coragem, não vamos enfrentar, nós vamos voltar na escuridão. Podemos tropeçar, machucar o pé, dar um tropicão numa pedra, não é? Vamos voltar com alegria. E vamos contar aos outros a nossa experiência com o Senhor. Esse arder o coração que nós somos convidados também a vivenciar, a experienciar, esse ardor que precisa estar no nosso coração. Por isso, não tenha medo, não fique com medo. Você está com medo agora? Você está inseguro? Você está triste, amargurado? Não sabe se vai dar conta?
eu não vou dar conta, está muito difícil. Me decepcionei tanto, eu vou deixar para trás. Eu me iludi, eu fiz, e olha no que deu. Eu vou abandonar meu grupo, a minha comunidade, porque alguém me decepcionou. Ou eu perdi a fé, me decepcionei com alguém, ou eu perdi a fé, agora não tenho mais fé. Sou ateu, não sei o que mais. Eu quero viver uma vida relaxada, estou tão frustrado. Com certeza, Jesus quer arder. E se está difícil, vamos fazer essa experiência. Vamos permitir que a força de Deus nos invada para nós retomarmos o caminho, para nós voltarmos. Não temos que ter vergonha de voltar. Abandonei a comunidade, deixei, estou afastado, agora eu estou com vergonha de voltar. Não, vamos voltar, vamos ter essa certeza que eu também preciso reconhecer que mal tem isso, eu reconhecer que eu errei, porque eu não posso reconhecer que eu fiz errado, que eu falei o que não devia ter falado, que eu agi errado, que eu critiquei, não devia ter criticado. Eu tenho que reconhecer que eu estava enxergando meio como os discípulos na vinda, meio cabisbaixo, eu estava vendo só o negativo, mas eu quero retomar, eu quero voltar. Há sempre tempo de voltar, nunca é tarde para voltarmos, nunca é tarde para retomarmos o caminho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fechar os nossos olhos. Nunca é tarde. Os discípulos falaram para Jesus: fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando. E de Jesus entrou. Por isso, coloca o teu coração diante de Deus. Quem sabe, como os discípulos de Emaús, o dia é muito bonito, o sol ilumina, mas o nosso coração está na escuridão. Por isso, peça a Jesus: fica comigo, Senhor. Põe a mão no seu coração e peça: fica comigo, Senhor. Porque a escuridão me domina, porque o medo me domina, porque a incerteza me domina. Fica conosco, Senhor, fica comigo, porque estou com uma enfermidade grave, estou com medo. Fica comigo, Senhor. Cura-me, Senhor. Fica comigo e penetra no mais íntimo, Senhor, do meu coração, do meu inconsciente. Fica comigo, Senhor, e faz relembrar e vivenciar as experiências boas que eu já vivi, que eu já fiz, quando eu estava mais próximo, quando havia mais alegria, mais intensidade no meu coração. E hoje eu ando meio desanimado, meio triste. Não estou me envolvendo como deveria me envolver. Vem, Senhor, fica comigo. Cura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Eu te peço. Me dá esse ardor, Jesus, dos discípulos de Emaús, sem medo, porque eu também quero voltar, Senhor, para minha casa. Eu quero voltar para minha casa, para o meu convívio, com o meu coração ardendo de alegria, porque eu fiz essa experiência, porque eu fiz essa experiência com a Tua Palavra, porque eu quero fazer essa experiência na Eucaristia. Fica comigo, Senhor, porque eu quero acolher todos os irmãos e irmãs que eu não consigo amar e perdoar. Fica comigo, Senhor, porque eu quero aceitar as pessoas como elas são, não como eu gostaria que fosse. Fica comigo, Senhor, porque eu quero ter os Teus olhos, os olhos que veem além,
os olhos que acreditam. Fica comigo, Senhor, porque eu necessito acreditar mais em mim, porque eu preciso me olhar de uma maneira melhor, eu preciso me enxergar diferente, porque assim, Senhor, eu quero enxergar as pessoas diferentes. Fica comigo, Senhor, porque eu sou miserável, porque eu peco, porque eu erro, porque eu sou impaciente, Senhor. Fica comigo, Senhor, porque eu quero testemunhar que estás vivo. Fica comigo, Senhor, porque eu quero vivenciar essa experiência de buscar sempre as coisas do alto com os pés no chão. Buscar as coisas do alto, Senhor, olhando o sofrimento, olhando a dor dos irmãos, servindo aos irmãos. Fica comigo, Senhor, porque eu quero servir melhor os meus irmãos. Eu quero amar os meus irmãos. Eu quero amar mais os necessitados, Senhor. Eu quero me entregar mais, Senhor, às pessoas que necessitam, que precisam da minha mão, da minha oração, da minha ajuda, Senhor. Fica comigo. Permanece em mim, Senhor. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Mais uma vez, Senhor, fica conosco. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. CançãoNovaPlay.com. Assine já!